Tô mal até hoje, né? E agora? Essa falta não tem o que fazer. Eu tô pra repor 3 dias também, não sei quando. Dá, voz. Qual que é o ID? Já deram a B já. Você está ligeiro. Pedrando. Da Zocan aí. Não deu não, desce. Desce e mete bala. Vai dar que nós. Rodei pra. Ah, ele reparou o carro. Pode atirar por essa mesmo? Não. Negativo. Ó, gente, Tava gente. muita gente. Caiu. Para, viatura, caralho. Vou chegar perto. Laser. Caralho. Então.